O Brasil não é um país livre na internet. Esses são dados de uma pesquisa que acabou de ser publicada pela Freedom House, uma organização não governamental norte-americana que trata sobre a liberdade de expressão, a liberdade política, o direito da livre expressão do pensamento e a proteção e a promoção da democracia no mundo. Essa entidade existe desde 1941 e publica sempre um ranking sobre a liberdade política e também, mais recentemente, a liberdade na internet. Eu tive acesso aos dados dessa pesquisa e vou trazer aqui para vocês esse ranking que mais ou menos confirma aquilo que nós já estamos observando há algum tempo. Desde 2018, diz o relatório da Freedom House, as liberdades políticas e os direitos civis do Brasil estão diminuindo. Nós estamos numa virada antidemocrática. O interessante é que essa virada antidemocrática, ela não existe só aqui no Brasil. Também está acontecendo em todo o mundo. É um fenômeno mundial. Em alguns países, isso está muito mais acentuado. Em outros, está em processo. Um processo que já começou e já ameaça as liberdades individuais. O Brasil não é um país livre na internet. Não está entre os países onde os usuários têm aí as garantias básicas para um tráfego seguro e tranquilo na rede mundial de computadores. E a causa dessa falta de liberdade é justamente políticas públicas do atual governo, do governo federal, e ações do judiciário. Eu diria até que uma certa leniência, né, do legislativo, que faz de conta que não está acontecendo nada. Apesar de que, no dia de hoje, é bom destacar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, senador da República, pelo Democratas de Minas Gerais, teve a coragem de devolver uma medida provisória editada pelo governo com o objetivo de impedir que notícias falsas fossem retiradas das plataformas das redes sociais e permanecessem mesmo aquelas sabidamente falsas. O governo editou uma medida provisória nesse sentido. A medida provisória foi considerada também inoportuna e suspensa pelo Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, em decisão liminar, uma decisão muito bem fundamentada, de mais de 60 páginas, a ministra argumenta que a medida provisória não pode existir e suspende os seus efeitos. Com a devolução pelo Senado, o governo federal sofreu uma grande derrota. Mas repare, essa não é nem a primeira nem a última das ações realizadas pelo governo federal contra a democracia brasileira. E nós não tínhamos ainda um indicador para isso, dados objetivos que mostrassem isso que nós estamos observando empiricamente. Mas agora nós temos dados científicos, de uma base científica, um ranking internacional, portanto, não é uma coisa feita para o Brasil nem para o governo Bolsonaro, mas um ranking que mostra, primeiro, a queda na liberdade global do Brasil, perdemos pontos, e no que diz respeito à liberdade na internet, o Brasil não é mais considerado um país livre na internet. A democracia brasileira está inclusa em todo um processo mundial que começou com Vladimir Putin na Rússia
e se estendeu pela Ucrânia e agora já ameaça boa parte da Europa e dos Balcãs, mas também está presente aqui no Brasil e na América Latina. O governo de Jair Bolsonaro é considerado pela Freedom House como um governo de extrema-direita. Aqui no Brasil, os jornalistas não costumam se referir ao governo como um governo de extrema-direita, mas, de fato, o governo de Bolsonaro é um governo de extrema-direita, cientificamente falando, do ponto de vista político. Isso está presente em várias situações. A primeira delas é a proposta, né, ideológica do governo, que é conservadora. Segundo, a montagem do governo, que é composto basicamente por militares. Militares que têm seus valores morais, e esses valores morais estão baseados na autoridade, na ética da hierarquia. E essa é uma visão política de extrema-direita, uma visão política conservadora, que em alguns momentos chega a flertar com o fascismo. É por isso que também é chamado o governo Bolsonaro de neofascista, porque apresenta elementos políticos, toma decisões semelhantes àquelas tomadas por líderes fascistas. Líderes fascistas que governaram há algumas décadas atrás, na Itália, por exemplo, ou na Alemanha. Aqui na América Latina, nós temos um exemplo de um líder autoritário. Na Venezuela, é considerada pela Freedom House como o país mais autoritário, o país mais sem democracia da América Latina. O país com mais democracia é o Uruguai, inclusive um dos países melhor ranqueados no mundo no ranking global de liberdade. Eu trouxe aqui alguns slides que eu retirei do estudo e que eu convido vocês a acompanharem comigo. Essa aqui é a virada antidemocrática, Nações em Trânsito, estudo de 2021, que mostra justamente essa mudança significativa no que diz respeito à democracia, uma ação coordenada no mundo todo que evidencia uma virada antidemocrática, com a cassação dos direitos civis e redução das liberdades políticas no mundo todo. E aqui nós temos a missão, né, da Freedom House, que se baseia na convicção fundamental de que a liberdade floresce em nações democráticas, onde os governos são responsáveis por seu povo. E aqui nós temos o mapa mundial da liberdade. E esses países em verde são os países onde existe liberdade democrática, né? Existe liberdade política. O Brasil é um deles, e aqui você vê a Venezuela em roxo, justamente porque é um dos países do mundo onde essa liberdade não existe. Aqui o grande país do mundo onde essa liberdade não existe também é a China, a Rússia, né, boa parte da África e alguns países, notadamente aqui da América Central. Os países em amarelo são países em transição e, como eu disse, os países em verde são aqueles aonde a Freedom House considera haver liberdade política. E aqui nós temos o ranking de liberdade na internet. Os países em verde são os países onde existe liberdade na internet.
Você vê aí Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, a Nova Zelândia e aqui na nossa região, a Argentina, né, em verde. Aí você vê os países em laranja, os países onde não há liberdade total na internet, a parcial liberdade, como eles dizem. E aqui nós temos o ranking global de liberdade, né? Esse aqui é o ranking, começando com o Tibete, é um país sem liberdade. Os direitos políticos e as liberdades civis não existem. Isso acontece também em países como a Síria, né, o Sudão do Sul, a Eritreia, o Turquemenistão, a Coreia do Norte. Nós temos também aqui o Saara e a Guiana Equatorial. Os países do mundo com os menores índices de liberdade, países que são governados de forma autoritária. E aqui nós temos os países da faixa do Brasil, né? Países onde existe liberdade. E o Brasil está aqui com 74 pontos, perdeu 1 ponto, né, em relação ao ano passado, e nós estamos junto da Guiana, de Israel, da Namíbia, de Nauru, da Bulgária, aqui, entre outros países. Aqui, os países do mundo onde há maior liberdade, onde há mais direitos políticos, mais liberdades civis. Nós vemos aqui que o Brasil está bem longe, né, dessa democracia ideal e, infelizmente, está perdendo pontuação, apesar de termos instituições políticas que ainda nos protegem, instituições públicas e democráticas. Aqui nós temos o ranking de liberdade na internet. O país do mundo com menor liberdade na internet, são 65 países listados pela Freedom House. China é o país com menos liberdade na internet. São vários os obstáculos de acesso, limites de conteúdo e violação de direitos dos usuários. A mesma coisa acontece no Irã, na Síria, em Cuba. E o Brasil está aqui entre os países onde há parcial liberdade. Os indicadores do Brasil são 19, 24 e 20, né? São 63 pontos e, portanto, é um país com parcial liberdade na internet. Isso decorre principalmente de algumas questões que vale a pena explicar mais detalhadamente. Mas aqui nós temos, por exemplo, os países com maior liberdade na internet. E a grande questão colocada pela Freedom House é essa virada antidemocrática, que precisa ser explicada dentro do contexto brasileiro. Recentemente, o presidente do Congresso Nacional devolveu uma medida provisória que buscava diminuir ainda mais essas liberdades na internet, inclusive violando ainda mais os direitos dos usuários. É preciso que haja uma legislação, até melhorar a legislação nessa área do marco civil da internet. Entretanto, o problema ainda é mais profundo. Segundo a Freedom House, no seu relatório, o problema no Brasil está ligado à existência de um gabinete do ódio que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, patrocinado pela Presidência da República. Esse gabinete ele serviria para divulgar notícias falsas contra adversários políticos e notícias falsas para promover o discurso ideológico do governo, além de perseguir os ativistas, jornalistas e influencers políticos que atuam na internet
divulgando informações contra o governo. Vários jornalistas sofreram dessa perseguição. Alguns perderam emprego, outros foram obrigados a sair do país, porque foram ameaçados de morte, de prisão. Alguns ainda permanecem sendo ameaçados, e isso é um problema gravíssimo. Essa medida tomada hoje em conjunto pelo STF e pelo Congresso Nacional, ela de rejeitar a medida provisória do governo, ela é a primeira reação das instituições, uma reação forte para barrar essa tendência do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro de perseguir os direitos democráticos dos cidadãos, reduzindo as liberdades políticas e os direitos civis. E esse processo realmente precisava ser contido. O presidente da República chegou ao ponto de discursar dizendo que não iria cumprir decisões judiciais, porque e aí particularizou, inclusive, o ataque, desferindo contra o ministro Alexandre de Moraes um ataque pessoal, chamando de canalha e dizendo que não receberia, não cumpriria decisões tomadas pelo ministro, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e membro do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro é justamente quem investiga uma série de crimes atribuídos ao presidente, aos seus filhos, seus familiares, seus aliados. Alguns desses aliados estão presos, outros permanecem sendo investigados. Uns estão, inclusive, foragidos da justiça e todos esses trabalhavam e trabalharam de forma articulada para a promoção de uma desordem geral que deveria ter acontecido a partir do dia da independência, dia 7 de setembro, quando se pretendia pressionar o Senado Federal para destituir o ministro Alexandre de Moraes. Algo que terminou não se materializando devido à interferência das instituições democráticas, manifestações duras do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo. Essas reações continuaram essa semana com a decisão tomada pelo presidente do Congresso e pela ministra do STF, Rosa Weber. O que resta saber é se o Brasil ainda, nós continuaremos nesse processo de perda de direitos políticos e de redução dessa virada antidemocrática, ou as instituições brasileiras elas serão fortes o suficiente para reagirem ao governo de extrema-direita, enquadrando dentro das regras constitucionais. Porque não há nenhum problema do Brasil ser governado por um presidente de direita. O Brasil, majoritariamente, do ponto de vista político, eu arriscaria dizer que é um país de direita. Mas isso não quer dizer que esse presidente possa flertar com o autoritarismo e buscar agir fora dos limites democráticos para impor, para estabelecer uma nova ordem nacional. Houve uma reação muito forte de várias instituições. Uma instituição que permanece ainda letárgica é a Câmara Federal, por motivos ainda não revelados totalmente, mas o jornal Estado de São Paulo publicou uma série de reportagens que mostra uma investigação que pode explicar um pouco essa letargia da Câmara Federal de agir para conter
as ações antidemocráticas. E um dos indícios é justamente a existência de uma série de emendas ao orçamento que foram liberadas pelo governo para aliados políticos e que beneficiam, notadamente, lideranças da Câmara Federal e, particularmente, alguns deputados, muitos, inclusive, uma base aí estimada em mais de 200, que recebem a tropa de choque do governo, que receberam como pagamento emendas orçamentárias para se manterem fiéis ao governo, custe o que custar. Eu sou Arquimedes de Castro e este é meu laboratório de comunicações. Inscreva-se no canal, compartilhe essa informação com os seus seguidores, com seus amigos e deixe seu like se você gostou do conteúdo. Até a próxima!